Vamos lá. Pronto. Eu tô vendo aqui que tem bastante gente nova hoje, que bom. Fico feliz com isso. A gente hoje vai corrigir, então, a peça 2, tá? Então, na aula 2, peça 2, que era uma contestação para ser feita. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas ideias que eu tive para essa contestação. E aí, quero ver, vamos discutindo aqui eventuais teses que vocês também possam ter levantado, que não conta aqui, tá? Na petição, no problema, na verdade, a gente já tinha a vara de origem, né? Então, o próprio problema já informava que o processo tramita na 10ª Vara Civil de São Paulo. Então, como o problema informa isso, a gente precisa colocar aonde que tramita o processo, tá? Na contestação, a gente também precisa informar número de processo. O problema também trazia um número de processo. Então, aqui a gente sempre trabalha com um espaçamento de mais ou menos 3 a 5 enters, número de processo, e depois mais uns 3 a 5 enters para a gente poder começar o nosso preâmbulo, tá? Então, em contestação, se a gente tem já o número da vara, a gente coloca, se não tiver, substitui pelo X. Se a gente já tem número de processo, a gente coloca, se não tiver, a gente também substitui pelo X, tá? Quando a gente fala de preâmbulo, assim como na petição inicial, o preâmbulo na contestação, ele segue as mesmas estruturas de preâmbulo do 319, inciso 2, tá? Então, é a qualificação do réu. Eu nunca recomendo que coloque que o réu já está devidamente qualificado, porque é a oportunidade que você tem de demonstrar eventuais falhas na qualificação desse réu. Então, por isso que é importante que você qualifique o réu, tá? Então, no caso aqui, nós somos advogados da Casa Nova. Então, a gente tem que informar o CNPJ, endereço, qual que seria o endereço eletrônico, qual que seria, onde está localizada, né, a Casa Nova. Então, como a gente também não tem essas informações, a gente vai substituir tudo pelo X. Colocar o nome do advogado, a inscrição na OAB, o endereço comercial, o endereço eletrônico. Assim como na petição inicial a gente vai ajuizar, na contestação nós vamos apresentar contestação, tá? Então, trabalhar aqui com o verbo apresentar. Na ação proposta por Zara, aí a autora, sim, pode deixar devidamente qualificada pelos motivos que seguem, tá? Então, o preâmbulo, ele acaba seguindo uma regra do 319, inciso 2, tá? A gente não tem aí grandes modificações no preâmbulo, a não ser que, em vez de ajuizar, nós vamos apresentar. Tudo bem com preâmbulo e endereçamento? Tudo ok, professora. Tudo ok? Então, tá. Com relação aos fatos, na contestação, a gente tem uma situação que precisa ser modificada, tá? Em inicial, a gente sempre coloca dos fatos. Na contestação, é importante a gente colocar dos fatos da inicial e da realidade dos fatos. Então, a gente precisa pegar esse problema e dividir esse problema em duas partes. Nos fatos alegados na inicial, a gente sempre vai informar aquilo que é mais favorável ao autor. E na realidade dos fatos, a gente sempre vai alegar aquilo que é mais favorável ao réu. Nada mais é do que a cópia do problema, substituindo o nome dos personagens por autor e réu, requerente ou requerida, só que fazendo essa diferenciação. Então, nos fatos da inicial, o que é favorável ao autor, na realidade dos fatos, o que é favorável à ré. Então, sempre fazer essa divisão dos fatos quando a gente falar de contestação, tá? Mas, no mais, é cópia de problema, não tem grandes dificuldades, só saber diferenciar o que é favorável para o autor, o que é favorável para o réu, tá? Professora, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para poder entender a situação. No caso dessa contestação, na hora que a senhora coloca a realidade dos fatos, é realidade dos fatos relativa ao que nós estamos contestando? Seria mais ou menos, por exemplo... Seria mais ou menos isso. Tá, entendi. Tá? No caso... Tem que pegar o problema, Anderson, e identificar no problema o que é favorável para o réu. Tá, o lado que nós estamos, no caso, contestando. Isso. Tá, já, tá, obrigado. Nada. Bem, então a gente teve endereçamento, preâmbulo e fatos.
tá? Agora aqui começava, talvez, lugares onde vocês possam ter um pouco de dificuldade. A gente precisa lembrar, quando a gente vai fazer contestação, do artigo 337 do CPC. O 337 do CPC, ele apresenta as preliminares, tá? Preliminar é sempre preliminar de mérito. É isso que a gente precisa lembrar. Se é preliminar de mérito, então as preliminares vêm sempre antes do direito. Então, a gente tem que olhar lá o rol do 337, verificar se alguma informação que está no rol do 337 se encaixa na situação que a gente está trabalhando. E a gente também precisa saber trabalhar com os artigos 485 e 487. Por quê? Porque eu preciso verificar se a minha preliminar vai gerar uma sentença com mérito ou se a minha preliminar vai gerar uma sentença sem mérito. Então, eu preciso saber trabalhar com 337, com 485 e com 487. Uma das primeiras preliminares, aqui você também não precisa seguir essa ordem de preliminar que eu coloquei, tá? A primeira preliminar que eu elenquei é a ilegitimidade passiva, porque com base no CDC, a responsabilidade com relação ao defeito é do fabricante e não do fornecedor. Então, por esse motivo, a Casa Nova não tem legitimidade para constar no polo da demanda. Quem tem de constar no polo da demanda é o fabricante. Então, por esse motivo, eu alegaria a ilegitimidade do fornecedor, informando que a responsabilidade é do fabricante, com base no 33711, e pedindo para que o processo seja extinto sem análise de mérito. Eu coloquei aqui doutrina e jurisprudência, porque como nessa petição a gente tem algumas preliminares, você pode colocar a sua doutrina e a sua jurisprudência tanto nas preliminares, como a sua doutrina e jurisprudência pode vir no direito, como, eu achei duas jurisprudências, achei bacana as duas jurisprudências, vou colocar as duas, não tem problema, tá? Lá nas normas do estágio, a gente pede no mínimo uma doutrina e uma jurisprudência. Se você quiser colocar mais, não tem problema. Nesse caso aqui, a sua doutrina e a sua jurisprudência, ela pode constar também das preliminares, tá? Então, eu elencaria a ilegitimidade da Casa Nova, informando que a responsabilidade é do fabricante e não do fornecedor. Tudo bem aqui? Tudo. Sim, tá. Outra preliminar que eu elencaria é o da impugnação ao valor da causa. Por quê? Porque a soma aritmética do valor da causa colocado pela autora está incorreto, né? Então, o 292, que fala de valor de causa, ele fala que quando a gente tem pedidos cumulados, a gente tem que fazer a soma dos pedidos. Então, ela dá um valor de causa de 17 mil, porém, a soma dos pedidos seria 32 mil. Então, eu também alegaria que o valor da causa está errado e pediria também para que essa preliminar ela fosse acolhida e o processo extinto sem análise de mérito com base na inépcia da inicial, porque tem uma falha no valor da causa, tá? Então, também colocaria aí uma impugnação ao valor de causa. E aí, eu também colocaria a impugnação... Ô, professora, Oi. Desculpa, como chegou nesse cálculo de 32 mil? Se você pegar o problema, peraí que eu vou pegar ele. Se a gente pegar o problema... Peraí. Só abrir aqui o problema para mim. Vou compartilhar aqui o problema com vocês, tá? Vou tirar a... Aqui. Ela fala que a Zara é uma empresária, aí ela fala assim, ó. A devolução do valor pago devidamente corrigido, dano moral no valor de 10 mil, lucros cessantes no valor de 5, dá 17 mil o valor da causa. Então, a gente tem que somar 10 com 5, 15, e a devolução do valor devidamente corrigido. O que ela pagou foi 17 mil. Quem me perguntou? Foi eu. Oi, Rodolfo. Entendi. Não, eu entendi o ponto. É que quando eu fiz a minha, eu nem levei isso em consideração. Ah, entendi.
Então, a soma parte daqui. Se ela está pedindo a devolução do valor que ela pagou, então é 17 mil do valor que ela pagou, com mais 10 do dano moral, mais 5 do lucro cessante. É esse o cálculo que a gente precisa fazer. Tudo bem, Rodolfo? Sim, ô professora, outra pergunta que eu tenho. O dano moral, como você calcula um dano moral? O dano moral, a gente não tem uma tabela para calcular dano moral, tá? A gente sempre estipula um valor de dano moral com base naquilo que foi dolorido para o autor da ação. A gente não tem uma tabela para que a gente possa seguir a título de dano moral. Normalmente, o que eu faço na vida prática? Eu pego jurisprudências do Tribunal de Justiça com casos parecidos ao meu e verifico qual que é o valor que o Tribunal de Justiça está determinando. E aí coloco esse valor como a título de dano moral, porque a gente não tem realmente uma tabela para ser seguida nesse sentido. É que no semestre passado teve um monte de petição que não tinha um valor pré-estabelecido para colocar, né? Sim. Quando não tem valor estabelecido, a gente não coloca. Nesse problema tem valor, né? Que é justamente para você fazer a preliminar de impugnação ao valor de causa. Entendi. Tá? Obrigado. Nada. Vamos voltar, então, aqui para petição. Aqui. Pronto. Então, a gente teria essa outra impugnação ao valor da causa, tá? Depois, nós teríamos a impugnação aos benefícios da justiça gratuita, porque o problema fala que a autora ela é uma empresária muito conhecida. Então, por esse motivo, o problema já te induz de que ela não é pobre na concepção jurídica da palavra e, por esse motivo, ela não tem de ter os benefícios da justiça gratuita. Então, a gente também teria de impugnar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tá? E aqui a gente só pede para que a preliminar seja aceita, porque a impugnação aos benefícios da justiça gratuita não se encaixam nem no 485 nem no 487. Não vai querer uma extinção de processo. Então, por esse motivo, a gente só pede para que a preliminar seja acolhida com base no 337, tá? Então, essas seriam as preliminares a serem alegadas. Tudo bem com as preliminares? Professora, eu usei o artigo 26 também nas preliminares. 26 do CPC? CDC. Ah, do CDC. Peraí, vamos ler aqui. 26 do CDC. Eu não vou saber de cor. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias. Mas ali, no problema, a gente não tem um certo prazo, né? Não, mas é a parte final, que fala que só se tiver o vício oculto na entrega, referente a isso. Ah, tá. Tudo bem. Parte final dele, então tá certo. Então, beleza, não tem problema nenhum não, tá? Vamos lá, então, agora para o mérito desse processo, tá? Então, na parte do direito, o que eu alegaria? Eu alegaria artigo 14 do CDC, informando que ocorreu um uso indevido do produto. Então, tendo em vista o uso indevido do produto, a gente não pode falar em eventual indenização, tá? Então, eu trabalharia nessa questão do uso indevido. Então, coloquei artigo 14 do CDC para a gente trabalhar. Informaria que o fornecedor, falaria de novo, né, que o fornecedor não é responsável pelo produto, que o produto foi usado de forma indevida, foi colocado nesse produto um material que não poderia ter sido passado no produto, e por esse motivo causou-se os danos, tá? Então, Professor, com base... Oi? Desculpa atrapalhar. Deixa eu só entender essa questão. Toda vez que eu for usar um artigo, para mim isso de fazer peça agora está começando a clarear um pouco, mas ainda tem algumas coisas que ficam um pouco nebuloso. Claro. Eu sempre vou referenciar o artigo e eu faço uma explicação desse artigo na subsequência, essa que é a estrutura da coisa. Eu ponho o artigo que eu quero e eu começo a falar a respeito. E essa questão de falar a respeito não tem um parágrafo, 2 parágrafos, é o quanto eu achar interessante. Quanto você achar interessante, o importante é que você faça parágrafos curtos.
Você pode fazer 5 parágrafos, mas que esses parágrafos sejam curtos, tá? E no caso, eu referencio esse artigo, ele fica diferenciado, que nem está aqui o da senhora, e a minha explicação fica no parágrafo inteiro. Isso. Normal. Aí, você, assim, você não precisa, você não é obrigada, que nem eu fiz aqui, a copiar o artigo e colocar aqui, tá? Você pode só fazer a citação do artigo. Conforme o artigo 14 do CDC, é possível verificar que o fornecedor não tem culpa com relação aos produtos, sendo que essa culpa deve ser, então, aplicada ao fabricante, tá? Você não precisa copiar o artigo aqui, você pode somente citá-lo. Agora, se você for copiar, aí sim, você tem que fazer um recuo maior nele e sempre em itálico. Perfeito. E o texto subsequente explicando, texto normal, sem itálico. Perfeito. Texto normal. Obrigado. Imagina, esse recuo maior e o itálico também vale para a doutrina e para a jurisprudência, tá? Elas também funcionam da mesma forma. O que eu acho uma dica válida para vocês que estão começando, né? Sempre façam assim, quando vocês forem procurar jurisprudência, procurem 2 jurisprudências para o caso. Uma jurisprudência é a jurisprudência que você vai colocar no problema. A outra jurisprudência, você faz a leitura dessa jurisprudência e transcreve ela para a sua peça com as suas palavras. Então, eu leio lá a jurisprudência dizendo que o fornecedor não é responsável, e aí eu transcrevo essa jurisprudência para a minha peça, mas com as minhas palavras, substituindo o fornecedor por substituindo o requerente pelo autor, fazendo essas substituições. Porque a gente sabe que no começo realmente é muito difícil a escrita, né? Até vocês conseguirem pegar o molejo disso, demora. Então, fica uma dica, procurem sempre 2 jurisprudências. Uma jurisprudência você coloca na peça, a outra jurisprudência você transcreve para a peça com as suas palavras, né? O seu entendimento da jurisprudência talvez seja um caminho, tá? Então, na parte do direito, eu colocaria o uso indevido do produto, tá? Que foi utilizado de forma incorreta. E também colocaria, eu acabei não colocando aqui, porque eu pensei nisso agora, também colocaria que não existe dano moral, uma vez que o produto foi utilizado de forma indevida, tá? Então, seriam esses 2 pontos que eu colocaria. Nunca termine a sua peça, nunca termine a sua causa de pedir com doutrina ou jurisprudência ou citação de artigo, tá? Citou o artigo, colocou doutrina, colocou jurisprudência, sempre termine com um parágrafo seu, fazendo uma explicação daquilo que você está informando e alinhavando tudo aquilo que você disse, tá? Esse ponto é muito importante. Tudo bem com a parte do direito? Sim. Professor, eu tenho uma dúvida. Por que esse ponto é tão importante, como a senhora citou, não terminar com uma jurisprudência, um artigo? Porque se você termina, Rodolfo, com jurisprudência e com um artigo, dá a impressão para o juiz que você fez apenas um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? E quando vocês estiverem no exame que peça essa peça, num exame de ordem, por exemplo, o doutrinador está muito mais interessado no seu raciocínio lógico-jurídico do que eventuais citações, tá? Então, por isso que é importante esse desenvolvimento da escrita. E o juiz também, eu já tive juiz que me responderam assim, não precisa colocar artigo na peça, porque os artigos eu sei de cor. O que eu quero é que você me convença que eu tenho de usar aquele artigo. Então, por esse motivo que é importante a gente nunca encerrar com doutrina ou com jurisprudência, e sim encerrar com uma conclusão nossa, com um resumo. Às vezes o último parágrafo, nas minhas peças, o meu último parágrafo na parte do direito é um resumo. Então, por esse motivo, é necessária a aplicação do artigo X, conforme determina a doutrina, conforme determina a jurisprudência, devendo dessa forma os pedidos elencados pela autora serem desconsiderados, uma vez que é possível verificar a ilegitimidade, uma vez que é possível verificar que a culpa é do fabricante e não do fornecedor. Então, por isso que é importante fazer alinhavar tudo aquilo que você disse. Tudo bem, Rodolfo? Sim, professor. É que eu fiz um pouquinho diferente. Tipo, eu tinha terminado com uma parte,
jurisprudência, aí eu fiz mérito da contestação, né? Eu expliquei o porquê contestar, né? Embaixo, depois dos fatos apresentados, das preliminares. Então, mas você não colocou as preliminares? Não, coloquei. Coloquei os Tá. fatos, as preliminares, e depois coloquei mérito da contestação. Tá. Aí o método da contestação você terminou com uma doutrina e uma jurisprudência, é isso? Não. Eu terminei escrevendo com as minhas palavras. Então tá bom, perfeito. Ah, tá, entendi. Tá bom? Márcia, ia perguntar alguma coisa? Não, professora, desculpa. Ah, então tá bom. Vamos continuar aqui, então. Depois, nesse caso aqui, eu deixei essas duas observações só para curiosidade, tá? O réu, ele também pode pedir justiça gratuita para ele, tá? Aqui não é o caso, porque a gente está falando de um CNPJ, e o problema não fala também que o CNPJ está passando por alguma dificuldade financeira, então, por esse motivo, deveria ser concedida a justiça gratuita, tá? Mas se o problema falasse que o CNPJ está passando por uma falência, recuperação judicial, e por esse motivo ele vai pleitear justiça gratuita, nós iríamos pleitear justiça gratuita dos mesmos moldes que a gente pleiteia a justiça gratuita na petição inicial, tá? Não é o caso aqui, eu só coloquei aqui para vocês verem como que seria. No nosso caso aqui, é recolhimento das custas processuais. Então, informar que a gente está recolhendo as custas e estamos juntando o contrato social, tá? E a procuração. Então, informar essas duas observações que precisam constar da procuração. A contestação, ela tem um ponto que é somente dela, que é referente às impugnações. Então, na contestação, a gente precisa impugnar todos os fatos alegados pelo autor e os documentos que eventualmente tenham sido juntados. E essa impugnação precisa ser uma impugnação específica. Então, por isso que na contestação precisa ter o tópico das impugnações, para informar que você está impugnando de forma específica os fatos alegados pelo autor, informar que aquilo não corresponde com a realidade dos fatos e também está impugnando os documentos juntados. Agora, se tiver algum ponto nessa inicial que você não vai impugnar, ela juntou um documento aqui que é uma nota fiscal minha. Não tenho que impugnar essa nota fiscal. Aí a gente precisa numerar os documentos, tá? Então, estou impugnando os documentos 1, 2, 3 e 4 e estou impugnando os documentos 10, 11 e 12, por exemplo. Nesse nosso problema aqui, a gente não tem a questão de documentos, tá? Então, é mais a impugnação mesmo com relação ao conteúdo, porque o conteúdo não representa a realidade dos fatos, mas o tópico das impugnações, ele precisa constar da contestação. Tudo bem aqui? Para mim, ok, professora. Tudo bem? Depois, requerimentos, tá? Requerimentos, tudo aquilo que for de direito processual. Nesse caso, a gente não está falando de justiça gratuita, a gente está falando apenas de recolhimento de custas e as publicações em nome do advogado, tá? Então, requerimento, tudo que for de direito processual. Pedidos. Os pedidos também teria dar um pouquinho de trabalho. Primeiro, nos pedidos, a gente tem que falar das preliminares, tá? Então, sempre informar que a preliminar X seja aceita, extinguindo o processo com mérito ou sem mérito, tá? Então, sempre na parte dos seus pedidos da contestação, sempre colocar primeiro os pedidos referentes às preliminares, tá? E aí, depois, no que tange ao mérito, que os pedidos sejam julgados improcedentes. Enquanto na inicial a gente pede a procedência, na contestação a gente pede a improcedência dos pedidos. Então, primeiro as preliminares, porque elas são preliminares de mérito, e aí, posteriormente, no que tange o mérito, tá? Então, que seja julgado totalmente improcedente. Vejam que em contestação, a gente não fala de audiência de conciliação, por quê? Porque, em regra, a contestação ela é apresentada após a audiência de conciliação. Então, por esse motivo que a gente não faz esse pedido, tá? Tudo bem com relação aos pedidos?
Para mim, sim. Sim. Provas, porque réu pode e deve pedir provas, nos mesmos termos que a gente pede provas na petição inicial, tá? E encerramento. Contestação também não tem valor de causa, tá? Valor de causa, ele só é apresentado na inicial e ele é apresentado em contestação quando, eventualmente, eu tiver uma reconvenção nessa contestação. Caso contrário, a gente não tem valor de causa em contestação, tá? Dessa forma, a nossa contestação está pronta. A estrutura dela é praticamente isso, para vocês poderem, então, conferir com a de vocês e realizar lá o protocolo, tá? Tudo bem aqui, gente? Alguma dúvida? Por mim, tudo ok, professora. Tudo bem? Professora, A próxima... Oi, Anderson. Desculpa, a parte da reconvenção não ficou clara para mim, desculpa. Reconvenção, Anderson, é quando o réu tem um pedido para fazer em face do autor. Eu sei o que é reconvenção, eu não sei como é que aplicaria na situação. Ah, entendi. A reconvenção, Anderson, ela seria aplicada como preliminar de contestação, tá? A doutrina, ela tem a gente ainda não tateia um pouco em cima da reconvenção. Por quê? Se a gente pegar o que determina o TJ São Paulo, o TJ fala assim, reconvenção tem de vir na peça de contestação. Mas o TJ São Paulo não fala para a gente em que local isso seria aplicado, tá? O legislador fala que a reconvenção teria que vir como preliminar. A doutrina, se a gente pegar ali Eupídio Donizete, Cássio Scarpinella, eles entendem que a reconvenção teria que vir após o encerramento da contestação, que didaticamente ficaria mais fácil para o juiz entender, tá? Então, a gente tem aí alguns conflitos. Na vida prática, no nosso dia a dia mesmo, a gente coloca essa reconvenção como preliminar de contestação, ela entra num tópico da reconvenção, ali a gente explica o motivo que nós estamos pedindo reconvenção, e no final da contestação a gente coloca do valor da causa da reconvenção, tá? Então, e por enquanto... Você colocaria ela no começo e depois colocaria o valor da causa no final, é isso? Eu colocaria ela como preliminar de mérito e colocaria o valor da causa ao final. Entendi, obrigado. Tá? Nada. A próxima peça de vocês, a gente vai trabalhar com uso capião, tá? Então, lembrar lá os tipos de uso capião que a gente tem, lembrar as características da uso capião, verificar a questão da posse mansa pacífica, se ela é de boa fé, se ela é de má fé. Então, a próxima peça a gente trabalha com a uso capião. Lembrar também da lei da uso capião, tá? Então, verificar esses dois pontos aí para a próxima peça, que a gente corrige na próxima sexta, tá bom? Gente, bom almoço de domingo para vocês, boa semana, bom descanso e bons estudos. Antes de finalizar, eu tenho uma dúvida. Como eu faço para ver se a senhora já corrigiu a petição lá naquele... Quando eu corrigir, você vai receber a nota. Ah, tá. É que é só mostro lá, né? Não é prova, não. Eu ainda não corrigi pelo seguinte, na segunda eu corrijo essa mesma... De segunda-feira eu corrijo essa peça com o pessoal do matutino. De sexta eu corrijo com o pessoal do noturno. Então, eu vou esperar sempre corrigir com as duas turmas para poder lançar as notas. Ah, tá bom, então. Obrigado. Tá bom? Nada. Tudo bem, gente? Bom descanso para vocês. Professora. Oi, Lu? É a Marjara, aquela aluna que... está com problema na grade horária. Você chegou a falar com o professor Tiago? Cheguei a falar com ele. A gente ainda só não finalizou como que a gente vai tramitar. Tá? Por enquanto, Tá. o que eu te aconselho neste momento, tá?